Olá, tudo bem? Aqui é Dirlene Antonelli Rossato e essa aula será sobre ecologia do organismo e de populações. Fique aí conosco. Como nós sabemos, a biodiversidade ela se origina a partir dos átomos que formam moléculas, que se complexam e formam organelas, que formam células, tecidos. Os tecidos vão formar órgãos, que vão formar sistemas. A ecologia, ela procura trabalhar e estudar os organismos a partir do nível organizacional do indivíduo. Então, aqui, especificamente nessa aula, nós abordaremos organismos e populações. Nessa aula, daremos o foco principalmente na ecologia de organismos e de populações. Os indivíduos, eles podem ser facilmente diferenciados uns dos outros ou não. Quando a morfologia geral de um organismo e ontogenia são previsíveis e determinados, eles são chamados de organismos unitários. Por exemplo, aves, répteis, insetos e mamíferos. Por outro lado, quando os organismos eles crescem com produção indeterminada repetidamente de módulos, eles são chamados de organismos modulares, por exemplo, corais, árvores, arbustos, ervas e esponjas. Frequentemente, os indivíduos eles podem ser contabilizados quando são individualizados, e não no caso dos modulares. Eles podem ser capturados e soltos, dependendo do interesse do estudo. As aves, por exemplo, elas são capturadas e soltas após a colocação dos anéis de identificação. Por outro lado, estudos com micro-organismos como as algas, elas devem ser coletadas e armazenadas para identificação em laboratório. Um conjunto de indivíduos forma as populações. Entretanto, delimitar a população de uma espécie não é uma tarefa fácil. Em ecologia, essa escolha depende da espécie e dos objetivos do estudo a ser realizado. Muitas vezes, esse limite ele acaba sendo delimitado pelo próprio investigador. Por exemplo, ao estudar a população de afídeos do limoeiro, precisamos escolher a estrutura desta árvore que utilizaremos para delimitar a população de afídeos. Se a folha, se a árvore, se o pomar ou se um conjunto de pomares. O tamanho populacional é inferido a partir de uma amostragem sistematizada, que é onde mensura-se, por exemplo, o número de indivíduos de uma determinada espécie em alguns quadrantes sorteados ao acaso ou de acordo com uma sistemática e posteriormente extrapola então esse valor considerando toda a área. Os principais processos que modificam o tamanho populacional, então após definido qual é a população, nós vamos mensurar quantos indivíduos de cada espécie nós conseguimos encontrar naquele local. Dentre os processos que modificam o número de indivíduos de cada espécie, está a natalidade, a mortalidade e a dispersão. Relacionado com a taxa de natalidade, nós temos aqui, por exemplo, uma importante métrica a ser considerada, aonde o número de gerações por ano ele é importante para saber o quanto uma população pode aumentar ou não. E isso varia de acordo com a espécie. Por exemplo, algumas espécies se reproduzem após muitos anos, outras se reproduzem várias vezes ao ano. Nesse exemplo que eu trago aqui, existe uma relação, então, entre diferentes estágios de vida no eixo X, onde tem o nascimento, início da reprodução, fim da reprodução e morte devido à senescência dessa espécie, em relação, então, ao esforço reprodutivo. O que pode se observar é que na fase reprodutiva é que existe o esforço reprodutivo.
Entretanto, o ciclo da vida muda de acordo com as espécies. Neste primeiro caso, essa ave se reproduz todos os anos, durante o período reprodutivo. Já a segunda espécie, ela se reproduz continuamente após atingir a idade reprodutiva. Por fim, o salmão, que deixa para se reproduzir bem no final da sua vida. Após subir, então, o rio, ele se reproduz e terminando posteriormente, então, com a sua morte. Já quanto à taxa de mortalidade, eu exemplifiquei aqui duas populações, aonde, de um tamanho original de 12 indivíduos dessa espécie quadradinho preto, ela passa a ter 6 indivíduos. Essa redução do tamanho populacional pode ocorrer por muitos motivos, entre eles a introdução de um vírus, a introdução de um predador ou aumento na competição. O fator responsável por controlar a densidade populacional, no qual relaciona a escala espacial, é a dispersão e a migração. Enquanto a dispersão é o movimento de indivíduos para diferentes locais, que inclui fluxo gênico, isso ocorre devido à busca por melhores condições de acasalamento e pode resultar em diferentes padrões no espaço, que é uma distribuição a acaso, uma distribuição regular ou uma distribuição agregada. A migração é um movimento direcional, no qual ocorre um fluxo em massa de indivíduos para outro local. Isso ocorre, então, a partir de um local com baixa quantidade de recursos para áreas mais produtivas.